Olá, nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Eu sou a Mária Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo Viva e Eduque, canal 897 da Sol TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. No nosso programa de hoje, você vai conhecer o que é Humanistê. Namastê mais humano. Quem vai explicar para a gente é o filósofo e terapeuta Cal Mascarenhas, que também é educador e master trainer em programação neurolinguística. Cal é daquelas pessoas que misturam conhecimento técnico com escuta, espiritualidade e propósito, de um jeito muito autêntico. Ele fala de transformação, mas também de sentido, de alma, de comunicação com consciência. Antes de se formar em filosofia, ele fez arquitetura, mas a paixão por gente o convidou a ser arquiteto de vidas em vez de arquiteto de prédios. Cal Mascarenhas leva aspectos da filosofia, da psicologia, da mitologia e das neurociências para empresas de todo o país como palestrante e consultor em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Com pós-graduação em consultoria organizacional, ele ajuda há mais de 30 anos indivíduos e organizações em seus processos de transformação e enriquece suas apresentações com muitos casos, histórias, mitos e metáforas. Cal Mascarenhas, muito bom te receber aqui no nosso programa. Olá, Amália. Meu abraço imenso para você e para todos os que estão aqui conosco. E minha gratidão por ter sido convidado pela Viva em relação a falar um pouco, dividir um pouco do conceito, da perspectiva humanistê que eu criei e que acaba se tornando uma espécie de movimento também e que eu espero que chegue a mais e mais pessoas. Muita gratidão e muita alegria estar com vocês. Prazer é nosso. Cal, então vamos falar sobre esse conceito de humanistê que você criou, que é o tema da nossa conversa hoje? Perfeito. É provável que você e as pessoas que estão aqui me assistindo já devem ter tido algum contato com o conceito que vem do sânscrito, né, que é o namastê. Então, é uma expressão que as pessoas pronunciam com as mãos mais ou menos aqui, postas na altura do peito, e fazem uma reverência dizendo namastê, que é o divino em mim saúda o divino em você. Uma expressão muito bonita, muito carregada de espiritualidade, de simbologias diversas, ancestrais, e eu me apropriei um pouco desse conceito e fiz uma ressignificação, trazendo para o nosso universo de gente com gente, para a nossa realidade de pessoas que convivemos com pessoas. Então, a ideia que eu proponho é o humaniste. O humano em mim saúda o humano em você. O humano em mim, com tudo que é mais bonito e com tudo que é mais complicado, com tudo que é luminoso e com tudo que é sombrio, com todas as minhas potencialidades e forças, mas também com todas as minhas vulnerabilidades. É uma proposta de reconhecimento da nossa humanidade diante de um outro que também vai ter tudo aquilo que representa a nossa condição de ser gente neste mundo que é um mundo cheio de gente. Que bonito esse conceito. Agora, como é que ele pode ser aplicado no nosso dia a dia? Perfeito. Eu comecei a estudar esse conceito, ou a elaborar essa ideia, já faz alguns anos, né? E eu levei propriamente para as empresas, que é o meu grande laboratório, o meu grande espaço de trabalho. E a ideia do Humanistê foi sendo muito bem recebida, porque fala-se muito sobre a humanização dos processos humanos dentro do universo laboral. Então, como é que nós podemos ter pessoas que se relacionam de uma forma um pouco mais horizontalizada? Apesar das lideranças terem a sua hierarquia, terem todo um processo de ideias a respeito de comando, mas tudo fica muito mais fácil se nós nos reconhecermos como pessoas com pessoas. Então, a humanização dos processos humanos foi me dando o desafio de transformar isso numa linguagem que pudesse ser abraçada pelo
polvo da empresa, pelo polvo do trabalho, do universo do trabalho, e que a gente pudesse também estender isso para o humano em todos os sentidos, né? E como você fez a apresentação, eu sou uma pessoa que gosta muito de contar histórias, né? Gosta muito de se apropriar dessa comunicação ancestral, a comunicação da metáfora, a comunicação dos contos, das fábulas, e isso é muito mais antigo, até mesmo antes da própria escrita, nós já éramos pessoas que nos comunicavam a partir da metáfora. E há uma metáfora que eu gosto muito, que ela foi lançada pelo grande escritor moçambicano, o Mia Couto, e ele conversava com um chefe indígena, algo mais ou menos assim, parecia que pessoas queriam levar para as nações indígenas ali na África alguns tipos de melhorias. Só que esse chefe indígena dizia assim: olha, é como se essas pessoas quisessem ser o macaco que abraça o peixe. E aí Miyakoto ficou assim: mas como? Que história é essa, o macaco que abraça o peixe? E aí ele explicou: era uma vez um macaco muito gente boa, muito bacana, um macaco super legal. Só que ele nunca tinha conhecido um lago, nunca tinha visto um lago na sua vida. A água que ele bebia vinha dos regatinhos da floresta, talvez de poças de chuva. E aí, de repente, pulando de galho em galho, ele se depara com uma imensidão de água muito bonita, que era um lago, e ele fica admirado com aquilo. Então ele bebe a água do lago, ele brinca na água, ele se banha, ele mergulha pela primeira vez, ele tem a sensação de que ali embaixo ele tem dificuldade para respirar, não consegue respirar, e ele vai descobrindo o que é aquilo. Eis que, de repente, ele vê um peixe. Nunca tinha visto um peixe. E vendo que o peixe estava embaixo da água, imagina que ele pudesse ser um animal se afogando. Então ele enfia os seus bracinhos na água, retira o peixe e o abraça. Então ele é o macaco que abraça o peixe. E o macaco, vendo o peixe a se debater em seus braços, pensa: nossa, como ele ficou feliz porque eu o salvei. E de repente, obviamente, a gente pode deduzir o que será que aconteceu com aquele pobre peixe, Amália, que foi tirado de dentro da água. Ele morre. E aí o macaco, ao ver o peixe morto, diz: que pena, não cheguei a tempo. Ou Olha, seja, em muitos momentos, essa metáfora vai dar pano para muita manga, a gente pode imaginá-la de diversas formas, mas uma das coisas que me ocorre é que o Manistê, até mesmo numa relação de ajuda, até mesmo das relações no mundo do trabalho ou na vida, de um modo geral, precisa reconhecer que o outro pode ter necessidades que nós desconhecemos, que o outro é um universo completamente diferente do meu, que esta pessoa que eu digo eu estou ajudando, ela precise ter outorgado a nós a possibilidade de conhecê-la e nós que tenhamos a curiosidade de conhecer o outro. Se não for assim, aquilo que nós chamamos de ajuda ou aquilo que nós chamamos de relação dentro do âmbito do trabalho acaba sendo uma farsa, porque eu só estou querendo oferecer ao outro aquilo que eu conheço ou aquilo que eu acho que é bom para mim. Por isso há a necessidade de nós revermos aquela antiga ideia, uma máxima que é chamada máxima de ouro: eu devo oferecer ao outro aquilo que eu gostaria de receber. Pode ser diferente. Eu posso oferecer ao outro aquilo que o outro gostaria de receber. Porque senão eu vou convidar pessoas a comerem sopa de jiló na minha casa porque gosto, quando na verdade isso pode não ser o mais interessante para as outras pessoas. com certeza. Então, com tudo isso que você está falando, o Manistê, ele acaba promovendo a empatia, a compaixão, a colaboração na nossa sociedade, é isso? Sim, a ideia que eu abracei, que eu venho estudando ao longo desses anos, é de fazer com que as pessoas se entendam gente com gente, que as pessoas percebam que nas relações humanas a escuta é algo fundamental. E a gente pode chamar de escuta algo que vai além do ouvir, é algo que tem muito a ver também com o perguntar. No momento em que eu pergunto, eu me abro à possibilidade de receber do outro aquilo que efetivamente vem dele ou dela. Então, escutar ativamente é pedir licença, por exemplo, aos nossos julgamentos. Quantos de nós, enquanto conversamos com outras pessoas, nós, digamos, estamos conversando e ao mesmo tempo fazendo julgamentos, ou antecipando as nossas falas que virão por conta de algo que esse outro ou essa outra pessoa nos lançou. Então, em alguns instantes,
escutar não está acontecendo de fato, porque a minha mente está o tempo todo processando ideias ou processando julgamentos. Escutar o outro é, antes de tudo, dizer: eu não sei. É dizer para si mesmo: eu não sei. Eu preciso das informações que esse outro me traz. E assim eu faço perguntas. E assim eu me conscientizo da minha ignorância sobre o outro. É como se a presença desse outro fosse aquilo que testemunha a minha própria ignorância. E para fazer isso, a gente precisa desenvolver um aspecto muito interessante, que é uma virtude intelectual, que é a humildade cognitiva, a humildade intelectual. Eu não sei. Eu não sei muito sobre mim, quanto mais muito sobre o outro. Eu preciso ouvir, escutar, eu preciso perguntar e valorizar a pergunta. Muita gente não está valorizando a pergunta. Eu acho que você, como entrevistadora, como apresentadora, sabe da importância da boa pergunta, né? E sabe da importância de uma pergunta que não tenha julgamentos dentro dela, porque pessoas podem fazer perguntas com julgamentos e, mas eu só fiz uma pergunta. Não, você não fez somente uma pergunta, você lançou um pensamento, você lançou uma crença, você lançou, inclusive, um julgamento na sua Uhum, pergunta. Então, uhum. fazer perguntas que consigam, de fato, abrir o mundo do outro é algo para ser desenvolvido, é algo que não surge do nada. Eu acho importante a gente ter esse tipo de ideia, mas, de fato, tudo que tem a ver com o humanistê tem a ver com a criação de relação, e isso perpassa a ideia da linguagem. Existem ferramentas ou técnicas que nos ajudam a aprofundar a nossa conexão com o Humanistê? Eu gosto muito de algumas, né? São muitas e a gente pode dar destaque a algumas delas. Eu poderia dar destaque, por exemplo, a arte e a técnica de perguntar. Eu posso pedir licença a perguntas que começam com o porquê. Mas por que tal coisa? É, no momento em que eu faço isso, vem da própria psicologia existencial humanista, quando na Gestalt, por exemplo, um dos grandes nomes da Gestalt, Fritz Perls, falava muito sobre a pergunta começada com porquê pode ser uma pergunta que encosta o outro na parede. Por que tal coisa? E aí a pessoa que escuta fica ali encostada na parede, né? É como se você tivesse cobrando da pessoa alguma coisa. E às vezes aquilo que vem como resposta pode não ser a melhor resposta, pode ser uma resposta de medo, uma resposta de justificação. A ideia de perguntar mais em relação ao como, a o que, a quem, a de que maneira, são perguntas que podem ser muito úteis no desenvolvimento da nossa percepção do que é que a gente quer obter das outras pessoas. Mais uma história. Senta que lá vem história. Um grande nome da neurociência, que inclusive foi premiado com o prêmio Nobel, o grande Eric Kandel. Dr. Eric Kandel, que deve ter hoje talvez quase 100 anos de idade, ele fez muitas pesquisas a respeito de memória e de aprendizado. E foi questionado numa entrevista a respeito do que levou ele a se interessar por ciência. E aí ele dá uma resposta muito interessante. Ele diz: foi minha mãe. A minha mãe me fez gostar de ciência. E aí ele explica que quando era garotinho, ele ia para a escola e ao voltar no final da tarde, a mãe dele sempre estava esperando ele com uma pergunta. E a pergunta era, aliás, quando nós recebemos nossos filhos de volta da escola, a gente costuma perguntar algo do tipo: o que você aprendeu hoje, né? É, O é. que você aprendeu hoje na escola? A mãe dele fazia uma pergunta diferente, que era: quais foram as perguntas interessantes que você fez aos seus professores hoje? Quais as Olha, perguntas interessantes que você fez aos seus professores? Isso fazia um jogo entre mãe e filho, a ponto de, toda vez que ele estava na escola, ele ficava pensando sobre perguntas interessantes que ele faria aos professores, porque ele sabia que ao chegar em casa, ele falaria para a mãe dele essas perguntas, ele contaria essas perguntas. E isso gerou nele uma espécie de desenvolvimento de um espírito curioso, mas de um espírito que se apropriava da linguagem e da pergunta para obter mais do mundo, para obter mais conhecimento das coisas. Então, um dos pontos interessantes, eu acho que do Humanistê,
é você ter uma curiosidade legítima em relação a quem é o outro, você ter uma humildade muito grande para pedir licença, que é aquilo que em filosofia nós chamamos de epoché, que é a suspensão do juízo, pedir licença aos seus julgamentos para poder ter condição de receber do outro aquilo que realmente vem do outro, sem contaminar esses pensamentos com aquilo que é seu. Então, uma das práticas interessantes que a gente procura desenvolver são práticas relacionadas com a habilidade de comunicação e de perguntas, e uma outra também que eu acho muito boa, muito interessante, que é a prática de dar e receber feedbacks. A importância de nós desenvolvermos a nossa abertura para receber do outro alguma opinião crítica, alguma consideração. Os olhos do outro são os nossos olhos emprestados para observar quem nós somos em ângulos que nós não temos acesso. Não temos, são pontos cegos da nossa vida. Então, vamos usar esses olhos nossos que estão apenas no rosto dos outros para olhar a respeito de nós mesmos e termos um pouco de autoconhecimento. Gosto, inclusive, de dizer assim, olha, todo mundo tem uma aranha caminhando nas costas, uma aranha que pode ser venenosa. E aí, uma pessoa chega para nós e diz, olha, tem uma aranha caminhando nas suas costas. E aí nós podemos tomar uma providência, né? Dar uma espanada nessa aranha, fazer com que ela saia e não ofereça mais risco. Mas é muito interessante notar que alguém, ao receber essa informação, olha, tem uma aranha caminhando nas suas costas, pode dizer para essa pessoa, cuide da sua vida. Pode dizer para essa pessoa, quem te perguntou? Sabe? Então, É verdade. o feedback, né, o feedback para mim é assim, é como se fosse alguém que está querendo mostrar para você algo que você sozinho nunca descobriria a respeito de si mesmo, ou do que você faz, ou do que você diz. E a gente precisa ser muito respeitoso ao receber essa informação de que tem uma aranha caminhando nas nossas costas, porque ela pode nos picar em algum momento, ela é peçonhenta, ela pode causar um mal para a gente. Então, nem tudo o que nos dizem faz sentido. Nem todo feedback pode ser tido como a verdade. Mas se você se fecha a receber os feedbacks, você perde contato com muita coisa sua que ainda está, digamos, no desconhecido. Eu poderia ter uma série de outras coisas que a gente transforma Muito interessante. em, em práticas, né, em exercícios, mas gostaria de destacar essas que têm muito a ver com linguagem. Uma terceira, só para não deixar passar, a Uhum. metáfora. A capacidade nossa de contar histórias, de nos apropriarmos de histórias para fazer com que o entendimento daquilo que nós queremos transmitir seja mais eficaz, seja Olha, possível. nós vamos fazer um intervalinho agora, mas vamos falar mais sobre humanistê daqui a pouco, depois do intervalo. Tá bom, Cal? Agora eu vou Tá, dar um, perfeito. Agora eu vou dar um aviso importante. Desde 2007, a Associação Vive e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Trazendo ao debate a saúde mental de crianças e adolescentes, o evento tem como objetivo promover o desenvolvimento cognitivo e emocional e fortalecer a conexão entre educação e psicoeducação. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver, este ano o evento ocorrerá na cidade de São Paulo no dia 18 de outubro. Acompanhe as redes sociais da Viva para mais informações. Acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre este evento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da Associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta.
Voltamos com o programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Estamos conversando hoje com o filósofo e consultor em desenvolvimento humano, Cal Mascarenhas. Ele também é autor do livro Mudando para Melhor e sócio-diretor do Procer Instituto. Cal, quais são os desafios de viver em humanistê, em um mundo cada vez mais individualista e competitivo? É, de fato, é um grande desafio. Eu gosto muito da ideia de que nós precisamos fazer movimentos e cada pedacinho, Amália, que nós fazemos, cada passo, por menor que seja, ele já é alguma coisa. Gosto da ideia de nós explorarmos um pensamento amoroso em relação ao outro, que é não pode ser descolado do nosso universo do trabalho. Porque é muito difícil falar sobre amor quando estamos falando sobre negócios, quando estamos falando sobre qualidade, mecanismos, ideias que perpassam as entregas no universo profissional. Então as pessoas dizem assim, tira essa história de amor, como se isso fosse algo proibido, né? Não vamos falar sobre amor quando estamos falando sobre trabalho. Mas o que eu penso é que amor, ele pode ser um termo polissêmico que tem muito a ver com a vida que a gente leva dentro do âmbito do trabalho. Então, quando nós pensamos em humanistê no trabalho, nós pensamos num amor que é movido por duas grandes filhas que o amor tem. Uma delas é a gentileza, a outra delas é a gratidão. E eu penso na gentileza e na gratidão como duas filhas do amor que precisam estar no universo do trabalho, que precisam estar no nosso dia a dia. Gentileza independente de gratidão, gratidão independente de gentileza. São duas filhas muito independentes do amor. A gentileza, ela pode ser algo que tenha a ver com de tudo que eu já recebi. Não importa agora a quem eu estou oferecendo, mas que eu possa oferecer também alguma coisa. Não importa se esse ser é muito parecido comigo ou muito diferente de mim, porque nós já recebemos, desde que chegamos no mundo, a própria ideia espiritual e religiosa judaico-cristã nos ensina a respeito do amar o próximo. O pensamento humanista que eu gosto de levar para as pessoas traz uma reflexão diferente, é amar o distante. Acho que amar o próximo, a gente já teve essa lição muitas vezes. Então a gente ama o próximo, que é próximo a nós em crença, que é próximo a nós em pensamento, que é próximo a nós em jeito de ser, em etnia. Então nós ficamos muito facilmente hipnotizados pela semelhança. Que tal começarmos agora, de fato, a fazer o humanistê com uma gentileza, com um amor genuíno, ou pelo menos tentar isso com o que é distante de nós. O que é distante em crença, em cultura, em jeito de ser, em etnia, em origem. Vamos amar o distante, não apenas amar o distante no tempo presente, amar o que é distante no porvir. Então, quando eu faço um bom trabalho na minha empresa, eu penso, isso não vai ser bom apenas para as pessoas que estão aqui. Isso vai ser bom para os distantes também. Isso vai ser bom porque vai levar alguma coisa boa para alguém que eu nem conheço, com talvez uma geração futura. Toda vez que nós fazemos alguma coisa muito boa, é uma gentileza que estamos fazendo com o futuro, com aquilo e com aqueles que nem estão aqui ainda. Então, essa gentileza precisa ser, esse amor ao distante, o amor pelo distante, precisa ser algo transformado em ações. Eu me lembro muito da gentileza, existe um termo no pensamento, na filosofia de vida japonesa, que é o shinsetsu. O shinsetsu significa gentileza independente de gratidão. É a gentileza pelo valor que ter um ato gentil representa. Visitando Tóquio pela primeira vez, eu tive a experiência de tentar comprar um ticket no metrô com o meu cartão de crédito numa máquina. E por algum motivo aquela máquina não aceitou meu cartão de crédito. E e eu ainda não tinha trocado dinheiro, né, para poder usar a moeda local. E aí uma senhora que estava atrás de mim, e a fila começou a aumentar, porque eu estava tentando e não conseguia,
ela se ofereceu para ajudar e viu que eu era turista, começou a se comunicar comigo em inglês, e aí ela disse, deixa eu tentar com o meu cartão. Só que com o cartão dela, a máquina também não funcionou. Então ela disse, então talvez essa máquina esteja com problemas em relação a cartões de crédito. Eu vou usar uma cédula. Então ela tirou uma cédula, tirou o ticket dela, tirou um ticket de ida e volta para mim, e ainda me Olha, ofereceu um valor em espécie, seria algo talvez de uns R$ 80, que ela disse, olha, aqui um ticket de ida e volta, porque você pode ter problemas com seu cartão, e aqui também essa cédula, que é para te ajudar em caso de alguma necessidade que você tenha. E desejo a você uma boa estada em minha cidade. puxa. Eu fiquei sem saber o que falar, né? Porque eu era um completo desconhecido, mas eu vi Shinsetsu ali acontecendo na prática. Eu vi aquele ser humano olhando para mim com completa horizontalidade, com completa e sensível colocação de uma atitude gentil, e isso me tocou muito. E com absoluta isenção de qualquer possibilidade de ter aquilo de volta. Ela não queria nada de volta. Eu agradeci, arigatô e coisas tais, e fiquei o dia todo pensando naquilo. E hoje, 2 anos depois, estou aqui compartilhando com você, porque para mim isso é gentileza, é uma das filhas do amor, é uma coisa muito bonita de se ver entre os humanos. E por que não isso dentro do âmbito profissional? Por que não isso dentro do ambiente corporativo, dentro das empresas? E a outra filha do amor, que é a gratidão. Uma É, gratidão sincera, genuína, né? Uma gratidão que tem a ver com a nossa capacidade de dizer para o mundo que nós recebemos e acolhemos algo que nos foi trazido, algo de bom que nos foi feito. então, essa gratidão, ela acaba transformando as nossas vidas, né? E essa história, essa passagem que você teve, o quanto te ensinou também a também fazer gentileza com os outros, né? Quer dizer, foi tão importante para você, te ajudou tanto naquele momento, aí você pensa, poxa, por que não fazer para o outro também que sabe, pode estar numa situação como aquela que eu tive. Então, como isso tudo transforma as nossas vidas, o nosso jeito de pensar, né? Como isso é importante, né? Quer dizer, quando você reflete sobre essa questão, quando você reflete e entende Uhum. a gentileza, né? E a gratidão, o poder disso, né? Perfeito, um poder que está além de instituições, está além de religiosidade, porque às vezes as pessoas pensam que fazer o bem ao outro precisa estar sempre num contexto ou de ser visto, para ser julgado como bom ou boa, ou no contexto de algo que é feito porque você vai ser visto por uma divindade que vai te julgar e te beneficiar mais tarde. É interessante trazer a gentileza para o humano, a gentileza para o um com um, para a horizontalidade de humanidade. E isso não tem nada a ver com qualquer coisa além da grande e excelsa capacidade de uma pessoa ficar feliz com o sorriso no rosto do outro, com o bem que o outro tem e que recebeu agora e que vai, de alguma maneira, é, sentir um pouco da sua presença na vida dessa pessoa, vai sentir um pouco dessa presença, você vai ser carregado com essa pessoa de uma forma positiva. Vamos falar um pouquinho mais sobre os benefícios de uma vida guiada por esses princípios do respeito, da gentileza e da generosidade? Sim, sim. Quando a gente trabalha com humanistê, eu penso numa uma espécie de sigla que eu uso, e aí eu queria verificar como você falaria essa sigla, tá? Essa sigla é letra A, primeiro A, maiúscula, letra, a segunda letra é uma letra A de novo, a terceira é mais uma letra A, e a quarta é mais uma letra A, depois vem um H e uma exclamação. Como você chamaria essa sigla, Amália? Quatro As, Quatro. um H. Algumas Ah, pessoas vão dizer, tem gente que vai dizer assim, nossa, é um grito. ah. Pois é. Então a ideia é de que cada uma delas representa alguma coisa que é importante no Humanistê.
de uma forma para uma perspectiva de conceitos, né? O primeiro A é o A do autoconhecimento. Eu posso perceber na minha vida que se eu não souber muito sobre mim, eu tenho muita dificuldade de poder lidar com as outras pessoas. Eu tenho muita Entender dificuldade o de outro, poder né? de entender o outro, ou até de entender a minha relação com o outro. E eu vou, em muitos momentos, lançar sobre o outro responsabilidades que não têm a ver com o outro, que têm a ver comigo, porque eu não fui capaz de perceber, provavelmente, alguns pontos fracos, algumas coisas que eu preciso melhorar em mim. Então, autoconhecimento é básico. Uma história de autoconhecimento. Houve certa vez em que eu estava dirigindo e eu senti um cheiro muito ruim, e aquele cheiro me tomava. Eu dizia, gente, vou abrir as janelas do carro. Aí o cheiro não mudava, aí eu fechava as janelas do carro, o cheiro piorava, e eu dizia, isso deve ser uma greve de pessoas da limpeza urbana, e a cidade está um lixo, a cidade está muito, muito mal cheirosa, e ficava lançando para o externo a explicação por aquele mau cheiro. Eis que, de repente, eu percebi que o cheiro estava vindo do meu próprio carro. E eu percebi que, fazendo compras no mercado, eu deixei cair entre os bancos, assim, na parte da mala do carro, uma daquelas bandejinhas que vem com carne, com bife, aquelas bandejinhas de isopor, né, que a gente compra. E ela caiu ali e ela estava ali há 3 semanas. Imagina o que é que estava sendo aquela bandejinha de carne. E eu nunca me esqueci, aquilo funcionou de uma forma tão, tão forte para mim, no sentido de, olha, autoconhecimento é básico. Às vezes eu estou reclamando do que há fora, lançando a culpa ou a responsabilidade para fora, quando na verdade é dentro, quando na verdade está aqui. Então, que feridas em mim estão fazendo com que eu não perceba que sou eu mesmo aquele que é o responsável? Sartre, no seu existencialismo, ele traz dentro de uma peça chamada Entre Quatro Paredes, e é muito interessante porque ele foi um autor muito prolífico e, além de livros de ensaios, ele também fez peças de teatro. Nessa peça, Entre Quatro Paredes, um dos personagens lança uma frase que é: o inferno são os outros. E muita gente diz, Sartre dizia que o inferno são os outros. Não, é a fala de um personagem que, na verdade, testemunha naquela fala exatamente o pensamento contrário ao pensamento do autor. Sartre era um daqueles que dizia que qualquer tentativa de atribuição aos outros a responsabilidade de algo que acontece conosco é algo que podemos chamar de má fé. Uma pessoa com má fé é aquela que busca sempre no externo, sempre nos outros, a responsabilidade pelo que lhe acontece. Somos seres condenados à liberdade. Se vivemos determinadas coisas, podemos dizer: o que é que eu estou fazendo para que isso continue na minha vida? O que é que eu posso fazer para que isso possa mudar? Então, conhecer-se é um passo fundamental. Esse é o primeiro A, autoconhecimento. O segundo é autoestima. Como é importante que na nossa vida em humanistê nós possamos amar quem nós somos, ter mais possibilidade de conhecer quem nós somos, nos ajuda a perceber, por exemplo, pontos fracos e pontos fortes. Se eu me amo, eu até mesmo aceito aquilo que é sombrio em mim, o compromisso de mudar isso, com o compromisso de transformar isso. A autoestima não é só aquele insuflar da autoconfiança. Você pode, você vai, você tem todos os poderes, você vai conseguir. E que outro filósofo importante na contemporaneidade, que é Byung-Chul Han. Byung-Chul Han lançou o livro A Sociedade do Cansaço, e ele fala muito sobre o problema da hiperpositividade, que é algo que a gente acha maravilhoso. Olha só, um pensamento otimista, positivo, blá, 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 blá. Só que isso pode acabar repercutindo de forma muito nociva para a nossa vida, porque nós ficamos acreditando num excesso de poder esse que pode ainda não existir, e nós sobrecarregamos ele fala muito sobre isso. Nós podemos ter infartos neuronais quando estamos com essa hiperpositividade que nos obriga a conquistar cada vez mais, que nos obriga a entregar cada vez mais, a sermos espetaculares, quando na verdade nós poderíamos ter um pouco mais de
noção e viver uma vida com um pouco mais de humanidade, né? Essa ideia de seja extraordinário, seja espetacular, pode fazer, até conversávamos antes da nossa entrevista sobre os perigos das redes sociais que promovem essa hiperpositividade do tudo que eu posso sonhar, eu posso conseguir. E E isso isso pode trazer promove frustrações, né? gigantescas Gigantescas. frustrações, desrespeito. Eu começo a acusar o outro de se não consegue, para que eu vou ajudar? Se ele não consegue, é problema dele. Se ele não consegue, é porque não acredita em si mesmo. E esse discurso barato, ele conquistou muitas pessoas. Conquistou as pessoas a ponto de viverem uma realidade que é desumana. Nós somos seres humanos, precisamos nos ajudar, e quando uma pessoa não consegue algo, que nós tenhamos condição de perceber que ela não teve condição de. Então, a instituições lindas que fazem trabalhos tão valiosos como a própria Viva, nos mostram o quanto a vontade humana de ajudar os outros é importante, porque é também um ponto interessante para a autoestima do outro saber que ele mereceu um olhar atento de alguém, que ele mereceu um olhar amoroso de alguém. Isso também é algo que nos ajuda em relação à autoestima. Portanto, tanto o autoconhecimento como a autoestima são os primeiros pontos de uma vida com o Humanistê que representam conexões muito valiosas. O terceiro A é o A da automotivação. É o terceiro A desse sistema. O terceiro A da automotivação é um convite a não depender tanto que o externo me chame, que o externo me impulsione, que o externo seja o combustível. Eu preciso desenvolver em mim também valores, pensamentos que me empurrem, né? E isso é trabalho, isso também não é uma coisa que vai brotar do nada, né? A gente precisa estar muito atento a construir dentro de si uma usina geradora de motivação que não nos torne pessoas dependentes desses impulsos que vêm de fora. O quarto A, esse tem muito a ver com tudo que nós falamos, é o A das alianças, das nossas conexões de humanos com outros humanos. Talvez é a base do que eu chamo de humanistê, ou do meu movimento, da minha perspectiva humanistê, dentro do trabalho nas organizações. E, por fim, o H que é hábitos de sucesso. Ou seja, uma vez que nós temos hábitos de autoconhecimento, coisas que nos ajudem a mergulhar em nós, uma vez que nós tenhamos hábitos de autoestima, inclusive pensamentos que nos permitam perceber, inclusive, os nossos pontos fracos, hábitos relacionados à automotivação, hábitos relacionados a alianças, que são hábitos, inclusive, de linguagem, nós poderemos, com esses hábitos, fazer com que a nossa vida seja uma vida mais pautada em humanos com humanos. Para fechar tudo isso que você está falando, Cal, como podemos encontrar inspiração em momentos desafiadores e transformar obstáculos em oportunidades? Uau! Isso é básico. Isso é básico. Eu gosto de dizer que esses obstáculos, as adversidades, as dificuldades, as dores, os sofrimentos, eles são carteiros. São carteiros que trazem mensagens ou que trazem encomendas para as nossas vidas. São alertas, são sacudidas para que a gente possa observar o que está acontecendo no mundo, para que a gente tome consciência da nossa própria responsabilidade com o que é cada uma das coisas que acontecem. Então, o sofrimento é um carteiro, mas um carteiro desagradável, né? A adversidade, os obstáculos, os problemas são carteiros, mas são carteiros muito desagradáveis. A gente não gosta de olhar. Então, há pessoas que, quando chega esse carteiro na casa, né, toca a campainha, a pessoa, eu chamo assim, a pessoa que está na casa da acomodação. Então, essa pessoa abre a porta, vê aquele carteiro desagradável e diz: Olha, entre, venha morar comigo, venha viver aqui. Então, são as pessoas que têm uma aceitação sem compromisso, uma aceitação que abraça o problema ou a dor, mas permanece colada com ele. São as pessoas, por exemplo, que devem ter se acostumado com as carícias da lástima,
que são algo do tipo: oh, que pena que você está vivendo isso, que tristeza, como você sofre. E isso pode ser que para algumas formas de entendimento da vida, para algumas pessoas elas se acostumam com isso e acham que isso é bom. Então essa pessoa nem sequer recebeu a encomenda do carteiro, já chamou o carteiro para morar consigo. Então essa é a casa da acomodação passiva. Mas aí o carteiro, problema, dificuldade, adversidade, bate na casa, dor, né? Bate na casa da pessoa número dois, que eu chamo de aquela casa da, da, da negação, a casa da negação. O dono dessa casa, quando abre a porta e vê o carteiro desagradável, grita e bate a porta na cara do carteiro. É como se estivéssemos a falar de pessoas que vivem uma realidade do tipo: eu prefiro não olhar o que é ruim, eu prefiro não observar as coisas ruins que estão acontecendo. Não quero ver que existe genocídio no mundo. Não quero ouvir coisas que são negativas. Não quero me relacionar. É como se elas estivessem se colocando à parte daquilo que é humano, daquilo que é real. E uma vez que elas fazem isso, elas também não recebem a mensagem do carteiro, elas não recebem a encomenda do carteiro desagradável, elas apenas tentaram se blindar, acreditando que isso vai resolver. Só que não, né? Aí o carteiro continua tocando na sua porta. O carteiro vai encontrar outras maneiras de chegar até ela. E por fim, poderíamos ter a terceira casa, que seria uma casa de uma pessoa, digamos, entre aspas, sábia, uma pessoa que tem condição de abrir a porta, reconhecendo o carteiro, reconhecer que o carteiro é desagradável, que dor, sofrimento, dificuldade, coisas ruins, adversidades, obstáculos, não são coisas agradáveis. Mas essa pessoa abre a porta e tem condição de passar o tempo necessário para investigar aquilo, olhar aquilo. E nesse investigar e nesse olhar, ela percebe que o carteiro traz uma encomenda, que o carteiro traz uma mensagem. Então ela é capaz de pegar essa mensagem, fazer um bom uso com ela. De que maneira essa mensagem me transforma? De que maneira essa mensagem do sofrimento, da dificuldade, me desperta potencial, força, vida? E assim a gente consegue perceber que a vida não é só construída de momentos felizes, de momentos agradáveis, de momentos de prazer. A vida também tem muita coisa desafiadora, e muita coisa desafiadora do outro, que exige de você um olhar atento, um olhar de gentileza. Cal, a gente volta a falar daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? E agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Viva. A Associação Viva e Deixe Viver é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em quatro frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. Todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos. A nossa programação acontece em todo o quarto domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com o filósofo e terapeuta Cal Mascarenhas, que também é palestrante, consultor em treinamento e desenvolvimento de pessoas. Cal, quais filósofos ou tradições espirituais mais influenciam sua prática hoje? Ótima pergunta, adorei. Eu gosto muito da perspectiva dos estoicos, né? E é engraçado como os estoicos, eles meio que atraem a atenção das pessoas hoje. Então, pensar, por exemplo,
num homem escravizado como Epicteto, que consegue trazer reflexões tão profundas, tão fortes a respeito do viver, de estar no mundo, de vencer dificuldades, ou um grande poderoso como o imperador Marco Aurélio, que era um pensador estoico e que nos legou um verdadeiro tratado a respeito das suas próprias reflexões a respeito de como é ser gente no mundo. Mas um grande pensador que me toca muito, muito fortemente é Sêneca, que também é um estoico, e Sêneca trazia reflexões muito boas sobre a vida, até mesmo sobre a duração da vida, sobre esse intervalo que nós temos entre dois grandes mistérios, o mistério do nascimento e o mistério da morte. Sêneca nos traz a ideia de que a vida não é pequena, a vida humana não é curta, ela é mal aproveitada. Então, em alguns momentos, nós podemos não ter tudo aquilo que poderíamos viver de positivo, de interessante, porque não estamos aproveitando esse tempo que nos é conferido. Há ideias muito valiosas no pensamento estoico, como, por exemplo, a criação dos cenários de pior hipótese. É curioso, sabe, Amália, porque num mundo em que as pessoas dizem assim, olha, o pensamento atrai, o pensamento tem força, o pensamento pode fazer com que você construa realidades e tal. De repente, esse pensador, que era um homem muito sábio, diz para você, deixe espaço na sua mente para construir cenários de pior hipótese. Quem só pensa no positivo, quem nunca pensa que as coisas podem dar errado, não terá o ânimos de produzir maiores conhecimentos em sua vida, de buscar recursos, de fazer boas relações com os outros, porque tudo vai dar certo. Eu não preciso me preparar, tudo vai dar certo sempre. Mas se eu tenho pelo menos um cantinho na minha tela mental, o cantinho do cenário de pior hipótese, eu posso pensar, qual seria um plano B? O que eu vou fazer se esse meu tipo de movimento não redundar em sucesso? O que eu posso fazer para melhorar algumas realidades antes que o inesperado da vida, os estoicos falavam muito sobre isso, né? O inesperado da vida apareça e me mostre algo que eu não queria que acontecesse. Então eu gosto muito dos estoicos, mas eu tenho uma simpatia e um amor muito grande por pensadores como Baruch ou Bento Spinoza e Friedrich Nietzsche. Nietzsche e Spinoza, para mim, são aqueles pensadores que eu digo assim, gente, eles são do coração. Spinoza, porque ele fala muito sobre a nossa capacidade de receber ou de perceber que, que os afetos, que o nosso encontro com o mundo é quem gera as coisas, é quem produz as coisas que nós vivemos. Eu tive a felicidade de, uma vez lá na Holanda, estar em frente a uma escultura numa praça, que é uma escultura de Spinoza. Spinoza viveu em Amsterdã, e aí eu fiquei assim tempo só olhando assim, sabe, para aquela escultura e pensando em como uma pessoa que viveu e sofreu como ele pôde nos dar uma filosofia tão refinada que eu estimulo as pessoas a procurarem uma filosofia tão cheia de humanidade e uma filosofia que tem muito a ver com o que nós vivemos hoje em termos de ciência, o que nós aprendemos com a ciência parece justificar os pensamentos spinozanos. Ele, Amália, ele foi um homem de origem portuguesa, cuja família, no século XVII, fugiu de Portugal por conta da perseguição aos judeus e foi morar na Holanda. E ele tinha um pensamento muito assustador para as pessoas da época, que era um pensamento que beirava um ateísmo, uma completa desconexão com uma ideia de um Deus que decide tudo, que resolve tudo, que pune pessoas ou que beneficia pessoas. Ele tinha um pensamento que, embora ele fosse criado para ser um rabino, ele tinha um pensamento muito contrário, e por isso ele foi excluído da sua comunidade.
Ele e ele falava o quê? Que recebeu. Deus estava em tudo, Deus é E Deus natureza, está né? exatamente, é exatamente isso, Deus ou natureza. É. Então, se alguém faz uma coisa muito bonita, a gente está falando de gentileza, a gente está falando de amor, isso é Deus. Mas se alguém faz uma coisa horrenda, isso é Deus também. Deus está em tudo. E por essa força, por essa substância estar em tudo, isso beira ao nada, né? Porque tudo, se tudo é Deus, Uhum. E é o ateísmo também, né? não é? É Então que- não há aí uma ideia Uhum. de um Deus como aquele Deus criado pelas religiosidades daquele período, né? Então ele é banido da sua sociedade e ele vai se transformar numa pessoa que vive polindo lentes, lentes para óculos, lentes para lunetas, e isso é uma grande metáfora para quem ele era, né? Ou seja, uma pessoa que vive polindo lentes é uma pessoa que está ajudando outros a enxergarem mais longe, a enxergarem Olhares, melhor, né? Outro exatamente, olhar. a ter outro olhar. E Nietzsche, porque Nietzsche é espetacular, é fantástico, a gente poderia passar horas conversando só sobre Nietzsche, eu teria uma felicidade muito grande, mas eu sei que nosso tempo é curto, e eu diria que gosto muito dos estoicos, gosto muito de Spinoza, gosto muito de Nietzsche, embora haja outros que são meus queridinhos também. Uhum. Agora, Cal, você tem consultório, né? Você orienta pessoas, né? Que tipo de dilemas humanos são mais recorrentes em seu consultório? Perfeito, perfeito. Eu faço um trabalho hoje que eu não gosto de chamar os meus clientes de pacientes, eu chamo de meus conversantes, que eu considero que as nossas conversas são conversas transformadoras. Eu faço um trabalho de mentoria que ajuda as pessoas, eu chamo de mentoria humaniste, e essa mentoria pode acontecer para indivíduos, né? Essa mentoria acontece para indivíduos ou para grupos ou dentro das empresas. E essa mentoria privilegia as demandas próprias daquelas pessoas. Então, eu posso ter alguém que chega para mim com uma demanda que é: tenho problemas com meu time no âmbito relacional. Eu não consigo exercer uma liderança que inspire, que motive. Eu estou com problemas com meu time nesse sentido. Então, a gente vai trabalhar sobre isso. Outras pessoas têm problemas relacionados com, vamos imaginar, olha, a minha vontade de fazer entregas cada vez melhores e maiores é tão forte que eu estou prejudicando a minha saúde física e a minha saúde mental. Então a gente vai trabalhar com um processo que ajuda essa pessoa, esse ser humano, a fazer a voltar o olhar para dentro e verificar de que maneira teremos condições de ajudar essa pessoa num processo de transformação a respeito disso. Outras são perfeccionistas, outras têm questões que elas próprias não enxergam, elas só ouvem pessoas dizendo sobre elas e elas não conseguem perceber que elas são assim ou que elas produzem esse tipo de resultado no mundo. Outras têm problemas relacionados com a própria estrutura antiga ou envelhecida do que significa ser líder. Então, há pessoas que foram construídas numa liderança que não era humanizada, que era uma liderança muito mais voltada ao cargo, à posição dela, que era uma posição de poder. E hoje precisamos ter uma mudança nesse tipo de processo. Então, eu tenho feito trabalhos com pessoas para ajudá-las a se comunicarem melhor, a pessoas também que têm a demanda de, tal, eu quero uma mentoria específica para falar em público. Eu quero vencer as minhas barreiras, as minhas resistências de poder fazer um vídeo, de poder subir no palco e dar uma palestra. Então a gente vai fazer uma mentoria específica para esse tipo de realidade. Enfim, o meu tipo de trabalho hoje tem muito a ver com as demandas de cada uma dessas pessoas, ou desses grupos, ou de uma organização, mas com o detalhe: eu uso como base o humanistê, né? Eu uso como base essas ideias humanistas que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Uhum. Com tudo isso que você falou, Cal, a gente pode dizer que há hoje uma fome de sentido nas pessoas? Temos isso, temos sentidos equivocados, né? Ideias a respeito do que é a vida que
que hoje não fazem o menor, não fariam o mundo ser diferente do que ele é. Então, é como se algumas pessoas achassem que aquilo que elas entendem é a verdade. Então, é importante a gente dissociar, né, os nossos pensamentos e crenças daquilo que é a verdade. Aliás, uma grande escola da filosofia que eu gosto é a escola cética, que nos traz uma perspectiva de, pô, vamos questionar um pouco isso que eu estou chamando de verdade, vamos questionar determinadas crenças, determinados valores, né? Vamos perceber que sabe, o enriquecimento material não é tudo, que a fama não é tudo. Vamos voltar, dar um passo atrás em relação ao que de fato faz sentido, né? Eu me assusto ainda, Amália, em ver pessoas que estão hipervalorizando coisas que eu acredito que são tão desumanizantes, sabe? É como se cada like fosse contar mais do que um sorriso real no rosto do outro, como se cada crescimento, cada passo de crescimento apenas na economia da atenção, naquilo que eu consigo por conta do digital, é mais importante do que de fato eu, eu sinto que me conecta com outros seres humanos. Uma fala minha às vezes pode ser até mal entendida, mas pessoas com tanta notoriedade, pessoas que já são celebridades, que já têm tanto dinheiro, colocarem sua imagem para vender apostas, sabe? Que são coisas que me sacodem muito, essa coisa do que está acontecendo no Brasil, sobretudo no nosso país, em relação às bets. Isso me assusta muito, porque eu tenho contato com realidades assim, de ouvir narrativas assustadoras de pessoas que dizem que são famílias que estão perdendo o dinheiro para comprar a comida porque estão fazendo apostas. E aí eu vejo pessoas que já são muito ricas, que têm uma influência muito grande e que ganham dinheiro para fazerem propaganda desse tipo de coisa. Isso me assusta, né? Qual é o sentido disso? Quando você traz a palavra sentido, sentido tem a ver com direção, mas sentido tem a ver com sentir também, né? Como eu me sinto ao saber que eu ganho muito dinheiro quando famílias perdem muita coisa? Quando seres humanos que já são tão empobrecidos perdem ainda aquele pouco que têm. Então, essa coisa de sentido me toca profundamente nessas duas vertentes, né, na construção de uma rota, um caminho para onde eu vou, de ter uma bússola de humano com humanos, e também na coisa do sentir, né? Será que eu estou anestesiado em meu sentir? Será que eu sou capaz de ver fotos ou imagens de genocídio acontecendo e achar que eu não tenho nada com isso? De eu perceber que essa dor está batendo a porta e eu não recebo a mensagem que ela traz? Então tem muito a se pensar. Eu creio que seres humanos eles contagiam outros seres humanos e empresas contagiam outros seres humanos também. Penso que valores precisam ser muito bem pensados e transformados em realidade. Eu vejo uma força muito grande que o âmbito empresarial tem para poder fazer o mundo ser um mundo melhor, e acho que, e continuo acreditando. Tem uma expressão, uma ideia que vem do Eduardo Galeano. Ele menciona que Fernando Birri, um diretor, um cineasta argentino, estava numa conferência e aí uma pessoa levantou a mão e perguntou ao Fernando Birri, né, qual o sentido da utopia, da gente acreditar em coisas que parecem irreais, fantasiosas, mas que são bonitas. Eu me sinto utópico em muitos momentos. E aí Fernando Birri diz assim, olha, para que serve, né, a utopia se é algo que nunca vai ser alcançado? E, e ele diz, respondendo à pessoa que ele pergunta, ele diz, a utopia é como o horizonte, tá lá. Você caminha 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Você caminha 100 passos, o horizonte se afasta 100 passos. Então, para que serve o horizonte? E aí ele diz, olha,
como a utopia, o horizonte serve para que nunca deixemos de caminhar. É para isso que ele serve, para que nós continuemos caminhando, para que nós nos sintamos inspirados a continuar caminhando. E é assim que eu digo, quando a gente se blinda em relação ao sofrimento humano, um dia ele vai chegar a você. E você contribuiu de que maneira? Ajudando pessoas a seguirem seu exemplo, a se blindarem em relação ao sofrimento, então você também não terá ajuda. Todo dia, gosto de dizer isso no fim das minhas apresentações, de todo dia, o sol que nasce, ele pergunta pra gente: então, o que é que você prefere hoje? Felicidade ou vida? E muita gente vai dizer, sem pestanejar, prefiro felicidade. Ao dizer isso, a pessoa só recebe metade da vida. Porque se ela só está atenta a coisas aparentemente felizes, prazerosas, que encantam os sentidos, que parecem felicidade, ela só recebe metade da vida. Porque a vida não é só isso. A vida não é só o desfrute de coisa feliz. Mas se você disser, diante da pergunta, você prefere felicidade ou vida? Se você com muita segurança disser, eu prefiro vida, você recebe a felicidade e você recebe tudo mais. E tudo mais que eu menciono, a que me refiro, é um tudo mais que tem a ver com aquilo que nos faz genuinamente humanos. Não é só prazer, alegria que nos conecta. Às vezes nós somos conectados com outros humanos pela dor. E é isso que faz a gente ter vontade de aplacar uma lágrima, de secar um pranto, de sair da nossa acomodada experiência, que pode ser uma experiência muito gostosa, muito feliz, e fazer alguma coisa, por menor que seja, para diminuir um pouco o sofrimento do mundo. Então, se eu pudesse dizer às pessoas, olha, quando o dia começar, quando o sol nascer e te perguntar se prefere felicidade ou vida, diga, prefiro vida. Eu escolho vida, com tudo que vida tem, com tudo de prazeroso, mas com tudo de difícil, com tudo de doloroso. Porque quando eu diminuo a dor de alguém, eu estou fazendo esse mundo mudar. Olha, lindas e profundas palavras para a gente terminar essa nossa conversa. Fiquei emocionada. Obrigada. Carl, você é uma pessoa muito especial. Muito obrigada mesmo pela entrevista, por estar conosco hoje. Obrigada. Eu que fico feliz, querida, foi me irmando com suas lágrimas, com suas emoções. Eu acho que estamos longe de imaginar o quanto é importante o humano em mim saudar o humano no outro, sabe? Esse humano tão diferente, mas tão necessitado das mesmas coisas que eu necessito, de que eu preciso. Estamos precisando muito nos conectar na nossa humanidade e não só amar o próximo, amar sobretudo o distante, o diferente. Assim a gente vai ser gente com gente. Namastê. Namastê e humanistê também. Obrigada. E para aprofundar a jornada no universo do Humanistê, aqui estão 5 livros que irão inspirar a sua transformação e fortalecer sua conexão com a essência humana. O Poder da Gratidão, de Louise Hay, um guia prático para cultivar a gratidão e transformar sua vida. A Arte de Ser Feliz, de Dalai Lama e Howard Cutler, uma reflexão inspiradora sobre como encontrar a felicidade em meio aos desafios da vida. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, um clássico sobre liderança pessoal e desenvolvimento de hábitos que promovem o sucesso e a realização. Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, um livro fundamental para compreender e desenvolver a inteligência emocional essencial para o humanistê. Deixe o Coração Guiar, de Lama Padma Samten, um convite à meditação e ao cultivo da compaixão, valores centrais do humanistê. O nosso agradecimento a você que nos acompanhou até aqui e um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 18º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual essa entrevista faz parte,
com realização pela Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite e muito obrigada pela atenção.